Olá pessoal, meu nome é Diogo Godoy. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação de um sistema operacional dentro do VirtualBox. Se você tiver dúvidas aí do que é o VirtualBox e como fazer a instalação dele, eu recomendo que você assista o nosso outro vídeo aqui neste mesmo canal sobre este assunto, ok? Então hoje nós vamos fazer a instalação de um sistema operacional. Eu utilizo o Ubuntu como sistema operacional padrão e hoje eu vou fazer a instalação dentro do meu VirtualBox. Eu já tenho uma máquina virtual aqui que eu estou utilizando como testes em um servidor Postgres. E eu vou criar uma nova máquina virtual. Neste momento, o VirtualBox me pede um nome que eu quero dar para essa máquina virtual. Eu vou chamar essa máquina de Ubuntu 16.04. Você pode colocar o nome que você desejar aí. O tipo do sistema operacional, ele identificou aqui que é Linux, por causa do nome Ubuntu, e a versão ele sugeriu aqui o Ubuntu de 64 bits. Vou manter dessa maneira, e aí ele vai me perguntar a quantidade de memória que eu quero disponibilizar para este novo sistema operacional, certo? Eu recomendo que você não ultrapasse metade da memória RAM que você possui aí no seu dispositivo físico, certo? No meu exemplo aqui, eu vou disponibilizar 2 GB, ou seja, 2048 megabytes de memória RAM para essa máquina virtual, certo? Ele me faz uma pergunta sobre os discos rígidos desta máquina. Eu posso optar por deixar esta máquina sem nenhum disco rígido, criar um novo disco rígido virtual neste momento, ou utilizar um disco virtual já existente. Eu vou pedir para ele criar um novo disco virtual neste momento, certo? Então ele vai criar um arquivo no meu sistema operacional host. Quando eu disser host, eu estou me referindo à máquina que é física e não à máquina virtual, certo? Então, escolhi a opção aqui para ele criar um novo disco virtual e ele vai criar um arquivo na minha máquina host. Ele me pergunta o formato deste arquivo. Eu costumo utilizar o padrão que é VDI mesmo. Você pode optar aí por outras opções caso você deseje. E aí ele me pergunta sobre o tipo de armazenamento físico que eu quero para o meu arquivo. Eu tenho duas opções nesse momento. Posso optar por alocação dinâmica de espaço ou por espaço fixo. Qual que é a diferença aí entre essas duas opções? Se eu optar por alocação dinâmica, o VirtualBox ele vai expandir o arquivo desse disco rígido no meu equipamento host dinamicamente, ou seja, conforme o necessário. Então, se eu quiser um disco, por exemplo, de 50 GB, no momento da criação desse disco, ele não vai possuir 50 GB. Ele vai possuir alguns megas. E ele vai crescer de acordo com a necessidade. Conforme eu for utilizando o espaço dentro da minha máquina virtual, esse arquivo na minha máquina host, ele vai crescendo, diríamos assim. Se eu colocar a opção de tamanho fixo, ele já vai reservar esse espaço, ou seja, ele vai criar um arquivo de 50 GB na minha máquina host e nunca vai deixar de ter esse tamanho aí. Eu costumo utilizar o tamanho dinâmico, certo? E aí ele faz a pergunta, onde eu quero gravar esse arquivo na minha máquina host e qual o tamanho do disco dentro da máquina virtual. Vou colocar, por exemplo, que esse meu disco possui 30 GB, certo? Se eu não optar por nenhum diretório, ele vai criar a máquina virtual, ele vai criar o disco virtual dentro da pasta do VirtualBox da máquina que é host, certo? Então, dentro da minha máquina host, eu terei um arquivo lá com este nome, .vdi, que foi a opção que eu escolhi, representando aí o arquivo do disco virtual.
fez a criação aí da minha máquina virtual já. Então aqui está um resumo. E aí eu vou entrar nas configurações dessa máquina virtual, onde a gente vai fazer algumas alterações aí para conseguir rodar o nosso sistema operacional. Então, na guia geral, não há necessidade de modificarmos nada. Se você quiser dar uma olhada nesta guia, é legal para você conhecer o VirtualBox. Neste momento, nós vamos deixar essas opções como padrão. Na guia de sistema, nós vamos rever aqui os 2 GB de memória RAM, a ordem de boot. A ordem de boot, eu vou deixar para ele fazer o boot apenas pelo hard disk, pelo disco rígido. Vou desmarcar as opções aqui de CD e de disquete, certo? Não há necessidade de vocês alterarem as outras opções. Caso vocês queiram, podem alterar. No meu exemplo aqui, eu vou deixar essas opções como padrão, ok? Na guia processadores, eu consigo dizer que esta máquina virtual terá X processadores. Eu não recomendo que você utilize mais do que a metade dos seus processadores da sua máquina host, certo? No meu exemplo aqui, eu estou com uma máquina que tem 4 processadores, então eu vou disponibilizar apenas 2 para a minha máquina virtual. Se você quiser um valor diferente, fique à vontade aí. Execution Cap, o que significa? Quantos por cento do meu processador físico essa máquina virtual está autorizada a consumir? Então, eu costumo baixar aqui para 90%. Por quê? Se eu deixar em 100%, a minha máquina virtual vai consumir todo o meu processador. Se eu cortar a execução dele em no máximo 90%, eu sempre tenho 10% do meu processador disponível para o meu sistema operacional host. Isso vai evitar que a minha máquina host trave, caso eu tenha um excesso de processamento, certo? Se você quiser deixar 100%, que é o padrão, também não tem problema. Ou se você quiser optar por uma execução mais acirrada, você pode diminuir mais ainda, de 90 para 50, para 70, de acordo com a sua necessidade, certo? Na guia aceleração, não há necessidade da gente fazer nenhuma alteração também. Guia display, apenas para a gente dar uma olhada aqui, não há necessidade de nós alterarmos nada. A gente consegue virtualizar aí mais de uma tela, a quantidade de memória da placa de vídeo, certo? Se eu quero habilitar aceleração 3D, 2D, se eu quero me conectar remotamente a essa máquina virtual e se eu quero capturar o vídeo desta máquina virtual para um arquivo. Eu consigo gravar um vídeo aí de tudo que está ocorrendo na máquina virtual através dessa opção, certo? Não vamos mexer na guia display para o nosso exemplo. Na guia storage, nós temos aqui o HD que nós criamos anteriormente. Temos a controladora IDE, que é uma controladora com um padrão mais antigo e nós não vamos utilizar hoje. Então eu vou remover da nossa configuração para economizar recursos. Na nossa controladora SATA, nós precisamos adicionar um drive de CD, que é onde estará a imagem do Linux que nós vamos fazer a instalação hoje. Então eu vou adicionar, vou selecionar um disco, ok? E eu vou no diretório onde se encontra a minha ISO. A ISO do Ubuntu está neste meu diretório aqui. Para você que não sabe o que é um arquivo ISO, trata-se das informações contidas em um CD ou DVD, convertidas em bytes e armazenadas em um arquivo no disco rígido, certo? Os desenvolvedores das distribuições Linux, por exemplo, disponibilizam nos seus sites os arquivos ISO para download das suas versões. No site do Ubuntu vocês vão encontrar as ISOs do Ubuntu, no site do Linux Mint você vai encontrar as ISOs para o Linux Mint e assim por diante, ok? Então basta você escolher aí uma distribuição, entrar no site e fazer o download. Feito o download aí da ISO então que você deseja fazer a instalação, basta você adicionar ela no VirtualBox. Na guia áudio,
nós não vamos fazer nenhuma alteração, vamos deixar o padrão. Se você quiser desabilitar o áudio também, não tem problema. Na guia de rede, nós temos aí a opção de até 4 placas de rede para a nossa máquina virtual. Por padrão, nós temos apenas uma habilitada, certo? E o tipo dessa placa de rede é no tipo NAT. Se você não sabe o que é o tipo NAT, dá uma pesquisada sobre Network Address Translator, ok? Nós não vamos utilizar este formato padrão. Nós vamos utilizar o formato Bridged Adapter, certo? Ou placa de rede em modo ponte. O que seria uma ponte? O sistema operacional possui a placa de rede e ele pegou um IP aí do seu servidor ou do seu modem de internet, certo? Seu roteador de internet. Se você selecionar a opção Bridged Adapter, o VirtualBox vai tratar essa interface como uma interface totalmente diferente da que você já possui. Ou seja, para o seu servidor ou para o seu roteador, será como se fosse uma máquina completamente diferente na sua rede, não uma máquina virtual. Isso quem vai enxergar é apenas o servidor, certo? Uma outra opção interessante também é você marcar a opção Internal Network, que é o quê? Uma rede interna. Quando você marca a opção Internal Network, o seu Linux não vai conseguir acessar a internet através dessa rede. Ele vai acessar apenas as demais máquinas que estão rodando no VirtualBox. Então, uma rede interna ao VirtualBox, certo? Isso é um fator um pouco mais avançado, provavelmente nós veremos aí nos vídeos futuros. Neste momento, nós vamos deixar a opção Bridged Adapter, certo? Na opção Name, você vai selecionar aí qual placa de rede da sua máquina você deseja utilizar como canal para o virtualizador. No meu caso aqui, eu tenho a minha placa de rede wireless e eu tenho a minha placa de rede via cabo. Eu costumo trabalhar via cabo para evitar interferências aí, para ficar um pouco mais rápido. Então, eu vou utilizar a minha placa de rede via cabo dentro do VirtualBox, ok? Nas opções avançadas, não há necessidade de vocês alterarem nada, certo? Se você quiser dar uma olhadinha aí nas configurações, fique à vontade. Portas seriais também não há necessidade de configurarmos nada neste momento. Se você quiser dar uma olhada, fique à vontade. Portas USB também não há necessidade. Folders, mesma coisa. Não há necessidade de fazermos alteração neste momento. E o User Interface também não. Dei uma passadinha nas demais opções aqui para não ficar em branco, mas nós vamos trabalhar neste momento aí com as opções padrão, ok? Feito toda essa configuração, você pode dar um OK. E a nossa máquina virtual está configurada. Percebam que quando eu der um Start nela, a minha máquina virtual está subindo. Ela me deu um alerta. Eu vou ocultar este alerta, certo? E ele está falando que não encontrou nenhum dispositivo para fazer boot. Ok? Lembram? Vou fechar aqui, tá, pessoal? E vou dar um power off na minha máquina virtual. Percebam que nós pedimos para o sistema fazer boot apenas no hard disk. Por este motivo, ele não encontrou nenhum sistema operacional, porque o nosso hard disk é um novo hard disk, ok? Então, o truque é o seguinte: quando nós dermos um start na máquina, nós vamos escolher a opção F12 do teclado para ele dar o menu de boot para a gente. Então, nós vamos forçar aqui com F12 o menu de boot. Perceberam? E aí eu posso selecionar internamente a opção 1 para fazer o boot pelo hard disk de número 1, ou F para disquete, C para CD-ROM e L para rede, certo? Se eu der um B, ele vai continuar procurando o boot e vai dar o erro. Então eu vou escolher a opção C para ele identificar o CD-ROM da ISO que nós configuramos. No meu caso aqui é uma ISO do Ubuntu. Olha que legal. Ele já identificou a ISO e já está fazendo o boot da máquina para a gente.
Pronto, pessoal, nós aprendemos hoje então a configurar o VirtualBox para poder rodar um sistema operacional dentro dele. No próximo vídeo, nós vamos fazer a instalação então do sistema operacional Ubuntu para ficar como exemplo aí para vocês. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei, se inscreva no nosso canal e aí estão as informações de contato. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.